Bom, pessoal, a gente terminou de ver a filosofia helênica. Eu passei com vocês pelos principais autores. Falei que vocês não precisam ficar decorando tanto filosofia helênica. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a filosofia da Idade Média, que é a filosofia da ascensão do cristianismo como religião oficial da Europa, no território europeu. Essa filosofia vai estar baseada em dois grandes grupos. A gente vai tentar ver o primeiro grupo, né, que é a patrística. A patrística do Santo Agostinho. O outro grupo vai ser a escolástica. Perdão, a patrística é o conjunto de ambas as filosofias. Santo Agostinho vai ser o lado da escolástica, e São Tomás de Aquino, o lado do tomismo. O que é a patrística? Então, vamos lá. A sociedade cristã tinha se estabelecido, e a patrística vai começar lá no século III ainda, então a gente ainda não está na Idade Média, mas isso vai atravessar até o século VIII, e aí a gente já começa a viver no período da Idade Média. Primeiro, vou lembrar para vocês a crítica à ideia de unidade das trevas. Eu acho que eu já falei isso em alguma outra aula, mas vou sempre retomar que o termo idade das trevas é, obviamente, uma crítica infundável em relação à produção filosófica e artística que ocorreu durante a Idade Média. É um termo pejorativo que vai ter a ideia de dizer, bom, existia a cultura durante o período grego, existiu a cultura durante o período romano, e aí vai existir cultura e produção cultural, produção filosófica, produção de pensamento durante o Renascimento. Então, é uma visão posterior ao final da Idade Média e que vai tentar dizer que o que foi produzido de cultura durante a Idade Média não tem tanto valor, ou que a Idade Média, ou pior ainda, que a Idade Média não produzia cultura, que é uma tremenda bobagem, que a Idade Média não produzia cultura e não produzia filosofia. Só para vocês terem uma ideia, as universidades foram fundadas, a ideia de uma universidade surgiu e foi bem sucedida durante a Idade Média. Então, esse é um elemento que já mata para a gente a ideia de que não há produção cultural, produção filosófica durante esse período. Porém, vale a pena algumas lembranças, que principalmente a produção cultural ela estava quase sempre vinculada à religiosidade. Se não produzias, então você tinha trovadores que não cantavam necessariamente, que não trovavam necessariamente sobre religião, você tem cultura de escárnio, por aí vai. Mas a grande maioria dos acontecimentos daquela comunidade, dos acontecimentos daquela sociedade, tinha uma relação direta ou indireta com a religião. E o resultado disso é que boa parte do pensamento filosófico, se não a totalidade dele, boa parte do pensamento científico que se desenvolveu naquela época, ou foi diretamente desenvolvido pela igreja, como, por exemplo, os mosteiros, o desenvolvimento das universidades dentro desses mosteiros, ou mesmo a habilidade de tingir vidro, que é algo importante, que vai marcar para a gente uma transição dentro do pensamento feudal em relação ao desenvolvimento técnico e científico. Isso tudo vai ou ser desenvolvido diretamente pela religião, pela igreja, ou vai passar por ela em algum momento. Vai necessitar passar por ela em algum momento. Por isso, essa visão pejorativa do Renascimento em relação à Idade Média, dizendo que, bom, tudo que foi produzido na Idade Média não tem tanto valor, porque necessariamente é ideais religiosos. E, portanto, é um grande problema. Apegar-se a esses ideais religiosos seria um grande problema do ponto de vista dos renascentistas. Era preciso ter, então, uma libertação. A filosofia
não tinha o seu lado humano, tinha muito mais o seu lado religioso. Né? Então, o termo Idade das Trevas é um bom termo para se utilizar, se vocês forem fazer redação, esse tipo de coisa. Depois disso, o que é a patrística? A patrística é um período no qual os padres estruturam teologicamente o cristianismo. Então, existiam várias interpretações sobre o cristianismo, sobre formas do cristianismo agir, e a patrística vai tentar meio que colocar a ordem nessas formas de pensar o cristianismo. Né? Então, basicamente, o que ela vai fazer é um movimento de organização quase que científico, mas pelo menos filosófico, né? Quase científico, mas com certeza filosófico, em relação ao modelo de pensamento cristão. Então, é como se aquela aproximação que poderia parecer quase impossível quando a gente vai ver religião e filosofia do ponto de vista, do seu ponto de vista conceitual, ou seja, a religião parte de dogmas estabelecidos, parte de verdades estabelecidas e explica essa verdade através de uma espécie de teologia, enquanto a filosofia parte da dúvida e chega a respostas provisórias que não necessariamente e muito provavelmente sempre serão contrapostas, não necessariamente serão verdades absolutas e muito provavelmente serão contrapostas. O conflito entre a nossa imaginação e a verdade é peça essencial da filosofia, enquanto a aceitação do dogma é peça fundamental da teologia, a peça fundamental da religião. Isso que parecia quase impossível de se aproximar, religião e filosofia, é justamente isso o que a patrística vai tentar fazer. Aproximar fé e razão. Aproximar filosofia e razão. Filosofia e fé. A defesa da fé contra os questionamentos pagãos, né? Boa parte da crise do pensamento cristão dessa época vai se dever a movimentos pagãos, né? E aí o cristianismo tentando se consolidar como de maneira teológica, isso permite um controle e apuração de que seria importante e relevante para manter a religião como ela está e combater essa propagação do paganismo. O Santo Agostinho e o platonismo cristão. Isso aqui é o quadro mais importante que eu vou apresentar, né, nessa aula para vocês, porque eu acho ele fundamental para a gente compreender como é possível colocarmos religião e filosofia no mesmo balaio. Como é possível uma aproximação entre filosofia e religião? Então, se a gente for pensar a teoria platônica, sem nos lembrarmos que o papel da filosofia é o eterno questionamento e que nos livros de Platão Sócrates não chega a conclusão alguma, ele chega a novos problemas, por isso a filosofia é questionar. Se nos esquecermos desse ponto, há elementos bastante similares entre o pensamento platônico e o pensamento cristão. Olha só, Platão é um essencialista. Ele acredita que existe um mundo da essência que é diferente do mundo físico e que há uma dualidade entre corpo e alma, e mais, que essa oposição entre mundo ideal e mundo físico se resolve quando o ser humano abandona o mundo físico e parte para o mundo das ideias. O essencialismo platônico imagina que existe uma verdade e essa verdade é boa. A verdade platônica é a conjuração, né, o comungar da justiça e da beleza. Né, e vocês lembram que esses dois conceitos reunidos daria a ideia de bem para Platão. E aí, dentro desse ponto de vista, o essencialismo é algo que coabita tanto Platão quanto Santo Agostinho. Só para um parêntese, né, Santo Agostinho vai retomar Platão, enquanto São Tomás de Aquino vai retomar Aristóteles, né, com o problema da felicidade, por aí vai. A gente vai falar melhor de São Tomás de Aquino nas próximas aulas,
Mas, por hoje, a gente fala um pouco dessa retomada do agostinianismo e do platonismo. Então, o essencialismo vai ser elemento em comum em ambos os lados. Só que, para Platão, essa essência, esse mundo das ideias, era de fato ordenado pelo bem, que é uma espécie de conceito fundamental. Para o Santo Agostinho também há um mundo das ideias, também há um mundo da essência. Mas essa essência, ela não é ditada pelo bem, conceito abstrato, mas por Deus, que é a origem de todas as coisas e que é bom. Então, por conta disso, Santo Agostinho vai tentar ordenar essas coisas através do platonismo. O dualismo entre corpo e alma vai aparecer nos dois também. Então, olha como tem vários elementos em comum que permitem o diálogo entre o pensamento platônico e o pensamento agostiniano. A divisão entre corpo e alma para Platão fazia com que o corpo fosse uma espécie de empecilho para a alma. Se a gente for pensar, é como se... Imagina que você precisa nadar uma piscina, né, ou num rio, e aí essa natação é a função da sua alma, é o pensar, é o livre pensar. E o corpo é como se fosse a sua roupa. Então, a sua roupa está te prendendo, está te atrapalhando, está atrapalhando a função da sua alma ali. Então, o corpo atrapalha a função essencial da alma, que é, usando Platão, a aproximação do conceito original, né, o pensar, o livre pensar, o abandono dos meios materiais. Enquanto para Santo Agostinho é a aproximação com Deus, é a fé, é o caminho para a salvação. Né? Então, são pontos em comum, mas com interpretações bastante distintas e diferentes. Bom, só para exemplificar, o seu corpo, né, imagina que você está estudando para o vestibular, para o Enem, e aí, é claro que mais cedo ou mais tarde você sente fome, né? É claro que mais cedo ou mais tarde você sente vontade de fazer xixi, claro que mais cedo ou mais tarde você sente calor em excesso e isso atrapalha você a pensar. Então o corpo está te atrapalhando a pensar o tempo todo. Pelo lado do Santo Agostinho, o corpo te conduz ao pecado. Você sente apetite sexual e isso te conduz à luxúria. Você sente raiva, você sente ira, você sente preguiça. E tudo isso também vem do corpo, não da alma, porque a alma vem de Deus e Deus é bom. O mundo das ideias, do Platão, vai estar oposto então ao mundo físico. O mundo das ideias é onde existem os conceitos, e o mundo físico é uma espécie de distorção torpe daqueles conceitos. Para Santo Agostinho, existe o mundo terreno e o paraíso. No mundo terreno, é uma espécie de mundo do pecado. E o paraíso é a proximidade com Deus. Santo Agostinho vai tratar isso como a cidade dos homens e a cidade de Deus. Para o Platão, o bem é a origem de todos os conceitos. Conjugação lá entre o conceito de justiça e o conceito de beleza. Para Santo Agostinho, Deus é a origem de tudo. E Deus é bom. Portanto, ele não vai dizer que o bem é a origem de todas as coisas, mas Deus é bom e ele origina todas as coisas. E Platão vai dizer que a verdade é alcançada através da razão, que a razão é uma espécie de caminho para a verdade. Enquanto Santo Agostinho vai dizer que a razão pode auxiliar a fé. Perceba, se a utilização da razão, do ponto de vista platônico, é boa porque conduz ao bem, né? Então o caminho para a verdade é que existe um conceito original que é o bem, e que, portanto, ao descobrirmos esse conceito, todos aceitaríamos o conceito que ele é verdadeiro. Né? Então, o uso da razão vai nos conduzir à verdade que é boa. Santo Agostinho vai dizer, bom, a razão auxilia no caminho para a fé. Mas a verdade só pode ser revelada por Deus, que é o que a gente chama de teoria da iluminação divina, do Santo Agostinho. Ou seja, no final das contas, a razão ele pode te ajudar a encontrar motivos para manter a sua fé,
a encontrar, a perceber o quão poderosa é a fé, o quão importante é a fé. Mas, no final das contas, para você descobrir uma verdade, as verdades são sempre uma espécie de mistério próprio de Deus, né? Então, é Deus quem revela essas verdades para você no que a gente pode chamar de teoria da iluminação divina, né? Mas se eu estudei para caramba e tal, e quero descobrir uma verdade. Se Deus não quiser que você descubra, cara, você não vai descobrir, né? Esse é o ponto de vista do Santo Agostinho. Então, em ambos os contextos de Platão e de Santo Agostinho, a filosofia deve servir para colocar as coisas em seus devidos lugares, seja no cosmos, né, seja ele ordenado por Zeus, ou seja ele ordenado por Deus. E aí a gente precisa lembrar daquele mito de Prometeu, né, que Prometeu, não tendo talento algum para dar aos homens, ele entrega o talento em vento, né, a nossa capacidade de criar, de inventar, e com isso permite ao ser humano fazer coisas que não eram naturais a ele, e o resultado disso é a desventura humana, porque é o deslocamento do equilíbrio que tinha sido imposto por Zeus ao cosmos. Então Zeus, depois de ter devorado Metis, a deusa da prudência, impôs sobre o cosmos o equilíbrio que gerava uma espécie de marasmo dentro do cosmos, mas que todas as coisas estavam em seus devidos lugares. Quando o homem pode se comportar de maneira avessa à sua própria natureza, porque tem a capacidade de inventar dada por Prometeu, ele consegue atrapalhar a própria ordem do cosmos, e essa é a base da filosofia grega, ou seja, todo pensador grego, né, ele vai tentar, de certo modo, encontrar ou explicar ou lidar com a questão de que o homem atrapalha o equilíbrio cósmico. Como é possível lidar com isso? Os principais, Platão e Aristóteles, né? Platão acredita que através da dialética e da busca pelo conceito primordial, que é o bem, o ser humano conseguiria, de certa forma, resgatar o equilíbrio perdido. E Aristóteles acredita que através da felicidade do sumo bem, né, ou seja, a felicidade de si, a felicidade da comunidade, né, o ser humano consegue encontrar a sua posição no cosmos. Ora, veja como isso é parecido com o pensamento cristão, não é mesmo? Qual é o objetivo? Né? O Santo Agostinho vai dizer, o ser humano ele tem livre-arbítrio. Por ter livre-arbítrio, ele consegue contrariar a vontade de Deus. Ao contrariar a vontade de Deus, ele peca. Por pecar, a filosofia cristã deveria, então, servir para conduzir o homem para longe do pecado. A filosofia cristã deveria retirar o homem do pecado, afastar o homem do pecado, né? Ensinar o homem a evitar o pecado. Isso é muito semelhante, porque, afinal de contas, o cosmos organizado por Zeus pode ser também o cosmos organizado por Deus. Só que, ao tentarmos resgatar o cosmos organizado por Deus, a forma como Santo Agostinho coloca isso é o caminho da fé. Evitar os pecados. O que é o pecado? Bom, o pecado é agir de maneira distinta àquela que Deus imaginou que nós agiríamos. Certo? Bom, por último, Santo Agostinho tenta, portanto, cristianizar o pensamento platônico e não o contrário, ou seja, platonizar o pensamento cristão. Significa que sempre que encontrar uma espécie de empecilho ou barreira que necessite, portanto, de uma escolha entre o que priorizar, pensamento platônico ou pensamento cristão, Santo Agostinho escolherá o pensamento cristão. E que em alguns momentos ele vai dizer, olha, Platão era um cara muito inteligente, mas, né, não é dessa forma que o dogma da Igreja Católica pensa, né? E, em grande medida, essa ignorância, essa falta de compreensão do Platão se dá pelo fato de que Cristo não tinha vindo à Terra e, portanto, Platão não tinha um exemplo cristão ainda para se fiar, né?
Bom, então, a filosofia cristã, propriamente dita, né? Basta conhecer o homem e, a partir dele, conhecer a Deus. Aquela figura do homem como imagem e semelhança de Deus. Então, através do conhecimento de si, nós podemos conhecer melhor a forma de agir enquanto cristãos. Perceba que isso não é saber exatamente o que Deus quer. Saber exatamente o que Deus quer é incorrer no pecado soberba. Quem somos nós para sabermos a vontade de Deus? O máximo que a gente pode fazer é interpretar sinais. Esses sinais podem ser dados pela vinda de Cristo, né, que deixou uma espécie de legado, mas também pode ser dado pela natureza. A natureza, por não ter livre-arbítrio, ela se trata da livre manifestação da vontade de Deus. Bom, a filosofia cristã também traz a ideia de conhecer o caminho para a felicidade, e aí Santo Agostinho vai fazer uma diferença importante de felicidade, dizendo que a verdadeira felicidade só poderia se dar junto de Deus. Portanto, buscar a felicidade entre os homens, como se ela superasse a felicidade de Deus, é não compreender direito o papel do homem no cosmos. A filosofia é um caminho que leva a um fim, e esse fim é a compreensão da fé. Então, o objetivo da filosofia é compreender a fé. E aí a gente chega finalmente no pensamento agostiniano, né, que eu coloquei a data de nascimento e morte de Santo Agostinho, mas não tem grandes problemas se vocês não decorarem, não souberem certinho isso não. Tá? Primeira coisa, né, o maniqueísmo. O maniqueísmo significa uma oposição de ideias, quase contraditórias ou contraditórias entre si, que significa, portanto, na visão agostiniana, a premissa do dualismo universal, ou seja, na visão agostiniana há um conflito inerente ao cosmos, que é o conflito entre Deus e demônio. Há um conflito vívido no cosmos, né, que significa, então, o conflito entre luz e sombra, conflito entre o bem e o mal, e por aí vai. Não tem tanto meio termo quando a gente pensa em maniqueísmo. Todo o cosmos está em uma constante disputa entre conceitos opostos. Bem e mal, luz e trevas, anjos e demônios, né? Por aí vai. E isso difere do pensamento platônico, para o qual o fundamento de tudo é o bem. Então, se existe o mal, é porque o mal, de fato, é uma espécie de distorção do bem. Para Santo Agostinho, existe bem e o mal. Existe Lúcifer e existe Deus. E essas contradições, é o que movem o conflito na Terra, como se a Terra fosse uma espécie de estádio onde o jogo entre Deus e o demônio acontece, e essas duas entidades ficam influenciando as pessoas, um pouco semelhante àquilo que foi descrito quando a gente viu aquele filme Constantine. O Constantine mostra bastante isso. Assim. Se vocês quiserem assistir, vale bem a pena. O neoplatonismo, o que vai ser o pensamento agostiniano, o neoplatonismo, vai se perguntar se é possível elaborar, a partir do cristianismo, uma teoria da filosofia mais robusta, e aí a ideia de que o pensamento cristão pode se tornar uma filosofia própria, uma filosofia autônoma, com base no platonismo, e a verdade atingida ao conhecermos a nós mesmos e em nós encontrarmos a Deus. Conhecimento é proveniente dos sentidos ou é um conhecimento eterno? O conhecimento proveniente dos sentidos é aquele que é mutável, enquanto o conhecimento eterno é estável. Então, o conhecimento que a gente tem sobre a Terra, as coisas mudam, os governos passam, as pessoas morrem, os crimes mudam, né? Então, o que é crime hoje pode não ser crime amanhã, e crimes que não existiam antes podem existir a partir de agora, como, por exemplo,
Santo Agostinho nunca imaginaria um crime cibernético, por exemplo, né? A invasão das fake news, esse tipo de coisa, ele nunca imaginaria. Mas, como a gente vive no mundo humano, é provável que vários das nossas interpretações de crime, interpretação de abuso, interpretação sobre uma série de coisas mude com o passar do tempo, né? Por isso o conhecimento ele é provisório, né? Porque ele parte através dos nossos sentidos. Enquanto isso, conhecimento eterno é aquele que não varia, e ele não varia e é baseado na proximidade com Deus. Esse conhecimento eterno e imutável a gente só pode encontrar na proximidade com Deus, porque Deus é invariável, na visão agostiniana. Isso leva também à teoria da iluminação divina, que significa que nenhum conhecimento pode ser verdadeiro, exceto pelo deixar de Deus, né? Pela autorização de Deus. Deus é que nos permite conhecer o mundo. E ideias de antropologia agostiniana. O ser humano é miserável, pecador e incoerente. O ser humano está fadado à miséria. O ser humano é fadado ao pecado. E ele é incoerente, porque ele deseja alguma coisa hoje e não a deseja amanhã. Ele quer desesperadamente uma coisa hoje. Não quer amanhã, portanto, ele é inconstante. Sendo criado em imagem e semelhança de Deus, o ser humano pode livrar-se do pecado. Então, há uma esperança. Né? Ele se livra do pecado ao se aproximar de Deus e através da fé, que é conduzida pela razão, o pensamento agostiniano. A vontade é corrupta e ela é corrupta pelo corpo. Né? Ela é corrompida pelo corpo. O homem deve entregar-se de corpo e alma a Deus. E o pecado é agir por conta própria, não em função de Deus. Né? Esse é um elemento importante da ideia de que a corrupção vem do corpo, né? E que o pecado é agir em desacordo com as funções que Deus deu para aquele corpo, ou que Deus deu para aquele sujeito. Então, se Deus coloca como regra que o sexo deve ser feito de maneira vaginal para a reprodução, fazer sodomia, né, sexo anal, é um crime, é um pecado em relação à figura divina. Isso não quer dizer que eu concorde com isso, isso quer dizer que Santo Agostinho vai pensar dessa forma. Tá? Então, se a função que Deus deu para cada um dos seus órgãos, se a função que Deus deu para o seu corpo é uma, e você utiliza, perverte essa função, você vive em pecado. Para Platão, é o dilema do corpo e da alma, aquela ideia que o corpo prende, aprisiona e dificulta a vida da sua alma. Né? O livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio de Santo Agostinho vai ser conduzido por impulsos e vontades, e, portanto, o livre-arbítrio não é um bem que o ser humano tem, mas, de fato, é um mal, né? É um mal necessário, de certa forma, que o ser humano tem, né? E que, portanto, pode conduzi-lo ao pecado, ou se ele agir por impulsos e vontades, e afastado da vontade de Deus. E a liberdade, na visão agostiniana, é agir conforme a vontade de Deus, porque só lá, né, só fazendo isso, você tem chance de se aproximar de Deus e encontrar a verdadeira felicidade. Ser livre é obedecer a Deus. Ser livre é obedecer a Deus porque assim você está resistindo a se tornar escravo dos seus impulsos e das suas vontades. A teoria da graça também é interessante, né, porque Santo Agostinho vai dizer que por mais que você faça isso, por mais que você tente salvar, por mais que você respeite a religião da forma como ela é, no final das contas, quem decide se você vai ser salvo ou não é Deus. Se ele não quiser, tchau, obrigado, você não vai ser salvo. E aqui a gente tem um exemplo da cidade de Deus. A cidade de Deus é o único lugar onde a felicidade verdadeira é possível. A felicidade varia de acordo com o tempo, mas Deus é imutável. Então, se a felicidade humana varia
de acordo com o tempo. Próximo de Deus é onde esse tempo é invariável, porque ele se repete o tempo todo. E essa proximidade com Deus torna o homem mais feliz. Só Deus possui a felicidade verdadeira, né, que pode ser negada ao ser humano caso ele peque. E aqui a representação desse dilema, que é a cidade de Deus, a cidade dos homens. Né? Existe a cidade de Deus, onde o tempo é cíclico, e o ser humano coabitava o paraíso com Deus, até que em um dado momento ocorre a queda do paraíso. A queda do paraíso, o homem deixa o tempo cíclico e passa a viver um tempo linear decadente. Então ele vai decaindo com o passar do tempo. Até o momento em que acontece algo fantástico para o ser humano. Deus, com pena do ser humano que só se mostrava em queda, com Sodoma e Gomorra, por exemplo, com a Arca de Noé, por exemplo, vai dar uma espécie de incentivo, uma possibilidade de salvação para esse ser humano. Essa possibilidade de salvação é a vinda do Filho de Deus, né, de Cristo, para ensinar para o homem um comportamento que o salvaria. A partir daí, da experiência da vinda de Cristo, o ser humano abandona o tempo linear decadente e passa para um tempo linear ascendente, aonde o final vai ser o juízo final e o resultado é o retorno de alguns seres humanos. Lembre-se que a minoria dos seres humanos é que vai se salvar. E esses caras, após o juízo final, vão poder voltar ao tempo cíclico junto de Deus. Né? E as formas de enxergar o tempo. Né? Para o Santo Agostinho existe o presente, o passado e o futuro. O presente é sempre o momento da ação, onde as coisas acontecem. Né? Não existe, portanto, um futuro onde as coisas estão acontecendo agora, um passado onde as coisas estão acontecendo agora, mas existe um passado presente, um presente passado. Né? O presente passado é o que a gente pode chamar de memória, né? A lembrança das coisas que aconteceram. Existe ainda um presente presente, que é o tempo da ação. E, por último, existe um presente futuro. O presente futuro são as nossas expectativas em relação ao que acontecerá. Aqui eu trouxe uma questãozinha do Enem para vocês, 2015. Vocês deem uma pausa no vídeo, tentem fazer antes de eu dar a resposta. Né? Mas olha só. Se os nossos adversários que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, né? Então ele está falando dos gregos, né? Principalmente da figura do Aristóteles. Só para lembrar, o Santo Agostinho falava bem do Platão. E quem vai falar do Aristóteles é o Santo Tomás de Aquino. Então, esses caras, né, os nossos adversários que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males, pois, sendo ele, Deus, fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Então, aqui ele está tentando responder um paradoxo. Né? Um paradoxo que era denunciado pelos pagãos, onde eles diziam assim: se Deus é bom, por que permite o mal? É um paradoxo importante. O Santo Agostinho vai se debater com vários paradoxos como forma de pensar. Ele vai dizer, por exemplo, será que Deus, sendo onipotente, poderia criar uma pedra que ele próprio não pudesse carregar? Se puder, ele não é onipotente, porque não pode carregar a pedra. Se não puder, ele não é onipotente, porque ele não pode criar a pedra. E aí a resposta de Santo Agostinho vai ser: Deus é onipotente sobre as coisas possíveis. E criar uma pedra que ele não possa carregar é impossível. E, portanto, ele é onipotente. E aqui a discussão é sobre o mal. E aí Santo Agostinho vai dizer que ele não permite o mal. Que o mal é uma corrupção da vontade de Deus, justamente dada pela essa ideia do livre-arbítrio. E aí
O questionamento dele é, bom, como a bondade de Deus poderia dar origem a coisas contrárias à natureza? A natureza de Deus é a bondade. E aí vem o comando da questão. Né? Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, por quê? Aqui as alternativas. Dê um pause aí e tente fazer. Para quem mandou lá a letra D, por ser Deus, por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, ou seja, o mal. Acertou a questão, certo? Bom, aqui, galerinha, por último, uma indicação de 2 filmes. Se vocês quiserem ver, vale bastante a pena. Um deles chama Alexandria, fala do conflito, do primeiro surgimento dos cristãos e tal. Fala um pouco sobre os textos que estavam lá publicados, né, os escritos, perdão, guardados na famosa Biblioteca de Alexandria. E O Nome da Rosa, que mostra bem esse contexto medieval, dos mosteiros, a importância dos copistas. Então, esses 2 filmes vale bem a pena vocês procurarem. Não sei se tem na Amazon e na Amazon Prime e na Netflix, mas se vocês conseguirem achar, vale bem a pena assistir aí no final de semana, tá bom? Galerinha, Santo Agostinho é isso. Na próxima semana, então, eu falo para vocês sobre São Tomás de Aquino, certinho? Grande abraço, galera. Até mais, juízo, boa sorte. Valeu, até mais.